Graça e paz a todos. Meu nome é Adriano Noronha França, aqui é o canal do Publicador e hoje eu vou estar falando com vocês a respeito das transfusões de sangue. É proibido por Deus as transfusões de sangue? As testemunhas de Jeová usam textos como o de Gênesis capítulo 9, versículo 4 que diz: A carne com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Mas o que há de comum entre as transfusões de sangue e o costume que as pessoas tinham no passado de se alimentar do sangue? É interessante que nos tempos bíblicos ninguém ainda não existia as transfusões de sangue, né? Então não há referência sobre isso na Bíblia. Mas a única coisa em comum entre as transfusões de sangue e o alimentar-se de sangue é a palavra sangue. Porque nas transfusões de sangue se transfunde o sangue de uma pessoa viva para outra pessoa viva. No caso, aqueles que se alimentavam do sangue de animais, o animal era sacrificado, morto, né? E aquelas pessoas usavam sangue, mas costume que Deus proibia, né? Então ele orientou tanto a Noé e mais tarde também na lei mosaica, nas leis dietéticas lá, não se podia usar o sangue. E havia um motivo muito importante para isso, né? Porque não se deveria usar o sangue. Em Levítico, o capítulo 17, o versículo 11 diz: Porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu o tenho dado a vós, para cumprir o ritual de expiação sobre o altar, pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Conforme nós sabemos, não vou ficar me delongando muito, porque eu sei a maioria é conhecedor da Bíblia, tudo apontava para Jesus Cristo. Então, essas coisas eram tudo uma sombra da realidade maior que era a vinda de Jesus Cristo. Então, esse sangue da expiação representava o sangue que Cristo ia derramar na cruz. Então, por isso que ele era tido como sagrado, né? Ele não poderia ser feito, né, usado como alimento. A pessoa poderia matar o animal, se alimentar do animal, mas o sangue tinha que ser derramado no solo e coberto por pó. E o sumo sacerdote ele fazia expiação com esse sangue, né? Mas é interessante que em Hebreus capítulo 9, versículos do 11 ao 12, diz assim, ó: Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por toda, conquistando a eterna redenção. Então, dessa forma, nós sabemos que com o tempo Jesus veio, né, cumpriu a lei, assim encerrando a antiga aliança e formando a nova aliança, que deu início à conversão cristã, lá no primeiro século. Mas por que as testemunhas de Jeová se apegam a essa palavra sangue para dizer que as pessoas não podem fazer transfusões? É um equívoco, né, deles, né? Aqui em Atos, vamos ver. Atos, o 15, o 28 e o 29. Atos 15, 28 e 29. Diz assim: Porque pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além desses preceitos necessários. Que vos abstenhais de alimentos sacrificados aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Fareis muito bem se vos guardais desses procedimentos, pois desejamos que tudo de bom vos aconteça. Por que aqui as testemunhas de Jeová se apegam? Aqui o sangue está entre as vírgulas separado, né? Mas por quê? Os costumes dos povos pagãos, o que eram? Era sacrificar o animal perante o ídolo lá para depois se alimentar.
usar o sangue separado. Até os nossos dias hoje existe o chouriço, né, que é feito de sangue. Então eles usavam o sangue como alimento. Daí fala assim, ó, da carne de animais estrangulados. Por quê? Eles sufocavam o animal ou estrangulavam o animal para manter o sangue dentro do animal. Então esse animal não era sangrado. Então esse era um costume que os pagãos tinham. Mas por que se chegou a essa a situação aqui? Então nós sabemos lá que os cristãos judeus, eles queriam que os gentios fossem circuncidados segundo a lei, né? E cumprisse todos os procedimentos da lei mosaica. Mas sabemos que Jesus foi o fim dessa lei, né? Da lei mosaica, da antiga aliança. Ele cumpriu aquilo ali. Então, por que aqui fala que é não encargo, como diz a Bíblia da Testemunha de Jeová, um fardo adicional? Porque você imagina, as crianças eram circuncidadas ao 8º dia. Agora você imagina um adulto tendo que ser circuncidado. E não seria de proveito nenhum. Por quê? Porque a lei já havia se cumprido. Jesus cumpriu a lei. Então seria um fardo adicional. Daí, por meio do Espírito Santo, os apóstolos, os anciãos chegaram a essa conclusão de que o único necessário era isso, eles se abster de alimentos sacrificados a ídolos, do sangue e do animal estrangulado. Como os judeus conheciam a lei, e dentro da lei mosaica existe essa questão, né, a lei dietética ali, então eles conseguiram sanar aquela controvérsia que estava tendo ali. Ficou tanto os judeus satisfeitos, como também os gentios. Acabou o problema, sanou o problema. Só que as testemunhas de Jeová não entenderam isso, né? Criaram um outro fardo. Porque você imagina hoje em dia, você ter um filho, você não poder deixar seu filho fazer uma transfusão de sangue por causa de um entendimento totalmente errado, totalmente louco. É como se você dissesse que o sacrifício de Jesus ainda não foi válido. Porque se o sacrifício de bodes, os novilhos, não era o suficiente, precisou do sangue de Cristo, agora você vai sacrificar teu filho por um entendimento errado? Quando se diz, as testemunhas de Jeová falam lá, quando a pessoa, o médico diz que é para se abster de bebidas alcoólicas, você ia pôr na veia, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é um raciocínio totalmente errado. Por quê? Quando você ingere bebida alcoólica, o teu organismo metaboliza essa bebida e ela vai para o sangue. Agora, se você se alimentasse do sangue, lógico, não estou dizendo que é para fazer isso, mas se você se alimentasse do sangue, ele ia para onde? É o processo da mastigação, o seu estômago vai processar esse alimento, também o intestino, vai tirar os nutrientes e as vitaminas, e esta sim vai ficar no sangue. Mas esse sangue, o resto, o organismo, ele vai excretar esse sangue. Ele não vai para a corrente sanguínea. Então, é uma argumentação louca, né? O sangue, quando é transfundido para a corrente sanguínea, ele fica restrito à corrente sanguínea. Então, uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas por que a Testemunha de Jeová chegou a esse entendimento aí? Porque eles batem nessa tecla. É porque as Testemunhas de Jeová, eles criaram um padrão, né? Um padrão que só eles atingem. Nenhuma outra religião consegue atingir esse padrão. Então eles falam que eles são moralmente limpos, espiritualmente, e assim vai, né? Então, porque eles respeitam a santidade da vida. Para mim, é o contrário. Porque se você sacrifica um filho, quando Jeová lá falou para Abraão, vai lá e sacrifica Isaac. Mas ele queria mostrar o que ele ia fazer mediante o filho dele, Jesus Cristo. Quando chegou no momento exato lá, o que ele falou para Abraão? Não sacrifica Isaac, não. É o que as testemunhas de Jeová faz. Estão sacrificando aí no altar JW pessoas inocentes por um entendimento totalmente tosco, né? Totalmente errôneo.
Tanto é que assim, eu quando era testemunho de Jeová mesmo, quando eu era testemunho de Jeová, minha esposa nunca foi, ela tinha essa preocupação, né? Porque a gente tem filhos, e ela dizia pra mim, mas e se seu filho precisar de sangue? Eu sempre deixei bem claro pra ela, falei, não, a fé é minha, é eu que vou para testemunho de Jeová, falei assim, agora amanhã ou depois meus filhos crescerem, tiverem um entendimento e por eles acharem que não vão usar o sangue, aí é com eles. Porque é uma coisa assim, as testemunhas de Jeová acham um absurdo, por exemplo, um bebê ser batizado, né? O que faz a Igreja Católica, né? Batizar crianças. Mas você já ouviu falar de um bebê que foi batizado e morreu por aspersão? Não, né? Agora, quantas crianças, né, jovens, adultos morreram desde que as testemunhas de Jeová começaram com esse entendimento? Pelo menos desde 1951. Então, quantas vidas se perderam nesse processo todo? Desnecessariamente. Porque naquele livro lá, A Liberdade dos Filhos de Deus, eles argumentam que seria canibalismo. Canibalismo como canibalismo? Se teria que ter o processo de mastigação, de digestão do sangue. Mas eles também, esse mesmo entendimento, eles falavam com respeito ao transplante. O transplante também era canibalismo. A sentinela aqui, ó, 1/6 de 1968, lá fala que receber pedaços do órgão de outras pessoas seria canibalismo. A Despertar, do mesmo ano também, 8/12 de 1968, diz a mesma coisa. Daí lá em 1980 que eles foram mudar esse entendimento. Agora, quantas pessoas morreram porque não receberam o transplante? Porque tinha esse entendimento de que era canibalismo? Ou seja, até onde vai essa loucura, essa coisa de, sabe, essa ânsia de ser a religião padrão top e pessoas morrendo por causa disso? Eu acho interessante essa parte aqui, ó, Colossenses. Porque assim, o argumento delas até é um argumento interessante, né? Se você não para muito para pensar, eu mesmo, como eu falei, por que que você aceitava então? Você nasce dentro de uma família que é testemunho de Jeová. Por mais que você faça um estudo, você praticamente que é como se fosse automático. Você vai aceitando, você não para um pouco para pensar. Eu mesmo comecei a analisar, pensar, depois que eu fiquei 5 anos afastado, eu tive meus filhos, né? Que até então falava, não, muita gente argumentava, perguntava, falava assim, mas quer dizer que se um filho seu precisar de sangue, você não vai deixar ele fazer a transfusão de sangue? Eu falava, não. Mas depois que eu passei a ser pai, eu comecei a analisar as coisas e fui pesquisar. Tanto é que essa questão do transplante aí eu não sabia, né? Daí eu fui ver as publicações da Testemunha de Jeová falando a mesma coisa sobre transplante também ser canibalismo. Então, mas um argumento desse parece ser interessante, mas olha o que a Bíblia aqui, ó, em Colossenses, capítulo 2:4, fala sobre esses argumentos interessantes. Falo dessa forma para que ninguém vos engane com os argumentos interessantes, porém falsos. O argumento da Testemunha de Jeová é interessante? Mas é falso. Olha aqui, Colossenses 2:8 agora. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize. Opa, desculpa aí, gente. Avance em enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Sabe, as testemunhas de Jeová estão tão preocupadas em mostrar uma religiosidade, sabe? É o padrão top, padrão JW. E não estão se preocupando com as pessoas estarem morrendo. Daí, o que eles fizeram? Para dar uma amenizada na situação, inventaram a tal da fração de sangue. Outro argumento errado, porque é aquele negócio. Se eu não posso receber sangue, para você tirar frações de sangue, o que é preciso? Doadores de sangue. E não são poucos, não. Né? Para se tirar. Então não são poucos doadores de sangue, né? Para se tirar as frações.
E pela argumentação deles, o sangue não teria que ser derramado ao solo? Não teria que ser coberto com pó? Então, da onde você tira as frações de sangue se o sangue estaria coberto com pó? Então, você vê onde vai a insensatez desse povo, né, do corpo governante, desses fariseus modernos, que inventaram a lei do sangue e fizeram uma emenda na própria lei deles, trazendo agora as frações de sangue. E muitos saíram por causa disso aí, né? Perceberam o engano, que é essa doutrina. Eu só peço a vocês que, se você é testemunho de Jeová, está pensando em sair, você não quer sair, mas pense bem a respeito. Será que eu vou submeter meu filho a uma questão dessa? Porque eu penso assim, e sempre pensei, mesmo lá dentro, eu tenho filhos, a fé é minha. Então eu pensava, não, eu não vou receber transfusão de sangue, mas minha esposa, que não é testemunha de Jeová, uma vez perguntou, eu falei, não, eles não têm idade para escolher ainda se querem ser testemunho de Jeová ou não. Eu não vou decidir por eles, se eles querem receber sangue ou não. Isso aí é a questão minha. E eu acho assim, tem irmãos que acham absurdo, por exemplo, o batismo de bebês, né? A Igreja Católica lá, o batismo por aspersão, mas muitos desses que crescem nem são é, católicos praticantes e muitos se tornam evangélicos, até mesmo testemunhos de Jeová. Agora, uma criança que não recebe o sangue e morre, qual escolha que ela teve? Quer dizer, você escolheu entre a vida e a morte do seu filho baseado numa religião, em algo que realmente não é comprovado pela Bíblia. Como nós vimos lá, ali falava sobre o sangue da expiação, porque tinha um motivo do sangue ser tornado santo, porque representava ali o sangue e o sacrifício de Jesus Cristo. Então você vai deixar um filho teu morrer por causa disso? E por que esses testemunhos de Jeová não mudam essa lei, né? E ficam nessa questão das frações de sangue? Agora você imagina as implicações que tem, né? Desde 1951, mais ou menos, que eu estava vendo ali a sentinela, até agora, quantas pessoas morreram nessas décadas aí ensinando sobre a questão do sangue? Não só isso, né? O transplante também eles falavam, né? Que era canibalismo, o sangue também, canibalismo, nunca vi isso aí, né? Você transfundir sangue na veia, não tem nada a ver com o processo de mastigação, digestão do alimento, né? A Bíblia fala sobre comer mesmo, né? Assim como você comia a carne do animal, você comia o sangue, não era proibido. Então a Sentinela 1 do 6 de 1968 fala sobre transplante, né, que era canibalismo. A Despertar, também no mesmo ano, 8 de 12 de 1968, também fala que era canibalismo. Só em 1980 que eles foram parar com isso, porque eles não encontraram nenhuma base na Bíblia para isso. Ah, mas o sangue tem? Não, é só como eu falei no começo. Ó. A única coisa que existe em comum entre a transfusão de sangue e a pessoa alimentar-se de sangue é a palavra sangue, mas ali um é sangue animal, o outro é sangue humano. Então eu pense bem nisso. Será que Jeová, como Deus de amor, ele ia querer que você sacrificasse um familiar seu, por causa do entendimento desse? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha o que a Bíblia diz. Aqui, ó. 1 João 5,3. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em pratiquemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Isso é um peso. Esse entendimento sobre o sangue é um peso. Além de ser totalmente errado, equivocado. Pense a respeito, sabe? Não deixe, sabe, um parente teu morrer por causa da tua ignorância, por causa de um entendimento errado sobre o sangue. Não seja cego, não seja guiado por cegos. Esses fariseus modernos, sabe, dê um basta nisso, esse ciclo aí de mortes desnecessárias. É por isso que em alguns países as testemunhas de Jeová são considerados uma religião extremista, por esse e por esses outros motivos, né, como a questão também como eles tratam os desassociados. Pense bem nisso, meus irmãos. Que a paz de Deus fique com todos e até o próximo vídeo.